Olá, bem-vindo ao podcast da Sêneca. A gente está no capítulo Entendendo a História, na parte sobre o que é a história. A história, ela está sempre sendo escrita. Ela nunca termina por causa das mudanças constantes que acontecem com os sujeitos, com o tempo e com o espaço. Pensar a história significa pensar sobre os fatos atuais, levando em conta os acontecimentos do passado. Então, o hoje, ele precisa dialogar com o tempo passado para pensar e também construir a história. O estudo da história busca entender a sociedade, sua transformação, seus sujeitos e relações em tempos e espaços diferentes. O fato histórico é o nome dado a algum acontecimento ocorrido em determinada época. Os historiadores, eles contam com fontes de tais períodos para analisar esses acontecimentos. Assim, esses especialistas conseguem contar o que aconteceu, além de apontar como o fato ocorreu. Uma coisa importante é que mais de um historiador pode estudar e interpretar fatos históricos, não apenas um. Então, isso é uma investigação histórica. Então, assim como um detetive, o historiador ele busca pistas e registros de acontecimentos ocorridos, bem como dos indivíduos daquela época. E com esses dados, ele vai construindo a história. São muitos os registros usados na investigação feita pelo historiador, podendo ser objetos, fotografias, textos, jornais, entre muitos outros itens e marcas que os humanos vão deixando no tempo. Então, para a gente recordar, vou fazer uma pergunta. Qual que é o nome dado a algum acontecimento ocorrido em determinada época? É o fato histórico. Agora eu falo do tempo e a história. Porque para a história acontecer é preciso tempo. Os historiadores, eles analisam quais foram as ações dos sujeitos considerando espaço e tempo. Porém, o tempo cronológico é diferente do tempo histórico. O tempo cronológico, ele é marcado no relógio, é aquele que marca e divide períodos. Por exemplo, ele permite determinar que a Revolução Francesa começou em 1789. Já o tempo histórico, ele se baseia nas mudanças que estão relacionadas ao processo histórico. Não é possível estabelecer o início e o fim nos acontecimentos do tempo histórico. A duração dos fatos da história é o que determina o tempo histórico. E essa duração ela pode ser curta, mediana ou longa. Por exemplo, a duração longa, ela está ligada à estrutura de pensamento da sociedade, à estrutura e o pensamento da sociedade. Isso leva tempo para transformar, para se transformar. É como se fosse a mentalidade machista, que é algo que vai sendo carregado ao longo dos anos. Então, leva tempo e mudanças sociais para que isso se altere. Já a duração média, ela ou mediana, envolve crises e guerras na sociedade. Então, são fatos que alteram a história em médio período de tempo. A duração curta ela está ligada a mudanças rápidas, por exemplo, são as greves de trabalhadores, que envolvem exigências e soluções rápidas. E as mudanças ocorrem, então, em período curto de tempo. Agora eu vou falar aqui uma frase e para vocês pensarem qual está correta. Eu vou falar duas frases e vocês pensam qual que está correta. Quais fatores estão ligados às durações do tempo histórico? Na duração média, é a estrutura social que leva tempo para mudar. Ou então, na duração longa, é a estrutura social que leva tempo para mudar. Na duração média ou na duração longa? É na duração longa que a estrutura social leva tempo para mudar. Outras duas frases para serem comparadas. A duração curta está ligada a mudanças longas. A duração curta está ligada a mudanças rápidas. A duração curta está ligada a mudanças rápidas. Mais um exemplo. Um dos exemplos de duração curta é a Revolução Francesa. Um dos exemplos de duração curta é uma greve dos trabalhadores. Isso mesmo, é uma greve dos trabalhadores.
Esse podcast vai chegando ao fim. Lembre-se de curtir as nossas redes sociais. Sêneca já. Obrigada, até a próxima.